Olá pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do Telecast. Uma alegria estar aqui de novo falando dessa indústria tão importante para todo o ecossistema de negócio brasileiro, que é a indústria de telecom. E o episódio de hoje eu vou conversar com Ariel Fonseca, um gerente de OSS e BSS em grandes operadoras de telecom, e também posso dizer que é um amigo, né? Trabalhamos junto muito tempo. Com certeza. E, um prazer estar contigo aqui, te trazer aqui para conversar, para discutir essa indústria. Esse aqui é o propósito do Telecast. Quem está chegando aqui pela primeira vez, nossa ideia é falar sobre a indústria de telecomunicações no Brasil. A nossa perspectiva é uma indústria muito importante. Se fala muito sobre transformação digital, mas não há transformação digital sem conectividade. E quem provê essa conectividade é justamente a indústria de telecom. Tá? Então, assim, mas o que a gente pensa? Como é que a gente faz essa indústria nascer? Como é que a gente evolui ela? Quem são as pessoas que estão pensando essa conectividade para o futuro? E a ideia é sempre trazer pessoas relevantes do mercado aqui para estar discutindo isso. Então, espero que vocês gostem desse episódio. Por favor, mandem comentários. E estamos abertos aí a receber dicas ou sugestões de pessoas para a gente conversar, também vão ser muito bem-vindas. Só mais uma vez eu queria agradecer também a presença do Ariel, um prazer ter você aqui. A gente tentou fazer essa conversa algumas vezes. Com certeza. E não conseguiu, então é uma alegria a gente poder conversar hoje aqui. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho, contasse um pouquinho da tua trajetória, para a gente conversar e discutir um pouco mais sobre a indústria aqui, perto um pouco do que você já viu acontecer na prática. Acho primeiramente agradecer. De fato, a gente tentou isso aqui ao longo do tempo, aí, uns 2, 3 anos já tentando. E que bom que a gente conseguiu agora. Eu acho que vai ser um momento legal para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia, né? O que acontece aí na indústria de telecom. Muitas vezes as pessoas têm uma visão muito dentro de casa, né, das big telcos e só da conectividade, e a gente conseguir entrar um pouquinho mais nos detalhes, né, e falar como é que se provê essa conectividade, essa qualidade nessa conectividade, né? E aí falar um pouquinho, né, eu sempre gostei muito, eu sou da área de TI, né, sempre minha formação acadêmica é de TI, então desde a faculdade, a Federal Fluminense, uma ótima faculdade que meus professores espero que vejam e que se sintam orgulho. Legal. E desde lá sempre gostei de pesquisar, de programar e tal, e até que surgiu uma oportunidade, né, de criar uma equipe numa Big Telco, uma equipe de desenvolvimento, né? A Big Telco havia contratado uma solução, um acesso com um core, e ganhou um brinde que foi um OSS, uma plataforma, né? Caramba! Um brinde, né? Porque naquele momento surgiu um brinde, mas surgiu também uma dor, né? Porque o cara que customização do Big Telco, da telefonia, muitas vezes ele acontece via OSS, né? Toda a parcela de automação, desenvolvimento é via OSS. Então eles ganharam esse brinde, mas que dependiam de um americano. Se um americano comesse uma empadinha, poderia impactar uma empresa gigante com vários clientes e tudo mais. Então, eles queriam criar uma equipe local, né? Então, por isso, naquele momento, eu mais 2 trainees começamos nessa empresa, nessa Big Telco, com o objetivo de fazer desenvolvimentos e fazer customizações nessa plataforma de tarifação, né, aprovisionamento, gestão da rede e tudo mais, né? Então esse foi um caminho que eu fiz. Depois, dentro desse período já na Big Telco, eu voltei para a faculdade, para fazer um mestrado, depois fui para o Fundão para fazer pós-graduações na área de telecomunicações, né, até para incorporar um pouquinho de conhecimento técnico. Legal, muito bom. Pois é, né? A gente se fala muito. Tava conversando com o Marco, que passou com a gente no episódio 1 aqui do podcast. E até liguei para ele agora há pouco, antes de a gente começar, e ele tava falando, né, como é difícil separar telecom de tecnologia da informação cada vez mais. Muito, né? Assim, muito. Você tem uma dependência, uma
Assim, realmente, cada vez mais, você tem a parte física, a parte estrutural, que telecom é muito importante, a gente vai falar sobre isso, mas sem um software de orquestração, sem automação, realmente fica completamente inviável trabalhar no mercado de telecom hoje, né? Então, até por isso que vocês vão ver aqui, gente, a gente está colocando esse episódio, o subtítulo dele é Transformação Digital no Setor de Telecomunicações e o papel de OSS e BSS. Para quem não é do setor, o que é o OSS-BSS? O OSS-BSS é basicamente sistemas de suporte à operação e sistemas de suporte ao negócio. E aí, eu queria aproveitar e pedir para você, Ariel, falar um pouquinho da tua visão dessa área que, na minha opinião, você sabe o quanto eu sou. Claro, você eu sou um entusiasta. Seu crachá é o OSS, Sou assim, né, um entusiasta demais dessa área. E pô, por isso eu fiquei tão feliz em trazer você com a experiência tão longa nessa área. E que você comentasse assim, para você a importância disso na operadora, né? Como que você vê essa... E até a nossa relação também, né? Sempre foi de prestação de serviço também no OSS, no BSS. Verdade. E você também com toda a tua experiência, tua capacidade de entrega nessa área, né? Assim, a grande verdade é que os custos no mercado de telecom são muito altos. O investimento em CAPEX e o tempo em que um equipamento se deprecia é muito rápido para um custo. E hoje o ticket médio, né, numa banda larga, a gente está falando de R$100 por cliente, né, mesmo na móvel também, a gente está falando de 30, 40, 50 reais por cliente. Então, de fato, assim, você tem um alto investimento numa rede de altíssima complexidade com um ticket médio baixo para o retorno que traz. Né? E o que as operadoras têm que fazer? As operadoras não têm outro caminho senão compartilhar, se não buscar automações, formas de compartilhar essa rede. E aí hoje tem surgido várias tecnologias, né, de virtualização. Antigamente se usava os mainframes, utilizava tecnologias proprietárias, servidores específicos. A gente tem ido para um mercado muito mais aberto, né, de x86, que são computadores que se aproximam muito dos computadores domésticos. Sim, né? Isso é muito legal, né? Em que você consegue ali dentro colocar qualquer software ali dentro, mesmo softwares mais complexos utilizados pela indústria de telecom, né, com o objetivo de quê? De baratear, né, de simplificar este mercado de telecom. Então, por isso que entra ali toda a parcela de virtualização, né, que a gente tem discutido muito nesse mercado. Hoje em dia tem discutido também o SDN, né, para você conseguir, via software, definir a sua rede. Então você consegue fazer criação de novos nós da rede, você consegue fazer criação de novos elementos de rede, você consegue deletar nós de rede nessa conversa, né? Então é um papel que tem surgido importante, que é o software entrando, e por isso que o TI, né, e a engenharia, elas estão muito juntas quando se fala de OSS e BSS, né? Sem dúvida. Porque você tem uma parcela que é TI, que no passado se chamava de TI, a parte de virtualização, toda a parte de desenvolvimento de software, toda a parte de API. Legal, quer dizer, sua formação é mais em TI. Pô, mas você tá com esse tempo todo, 8 anos de experiência em telecom, né? Assim, realmente, eu estava conversando até com o Marco, que participou do outro primeiro episódio aqui, sobre o quanto cada vez mais é difícil você separar a infraestrutura da conectividade de toda a tecnologia da informação, né? Para quem está ouvindo a gente que não é da área, o pessoal não tem ideia de quão complexo é conectar essas coisas. Você ter aí... Telecom tem essa característica, né? Tem uma quantidade de coisas físicas, de antenas, de torre, de data center, com equipamentos específicos para telecomunicações, que são essenciais. Sem isso, a gente não tem essa infraestrutura disponível para as pessoas se conectarem e terem o benefício de usar esses OTTs que eles gostam tanto, né? Aplicativos como WhatsApp, Netflix e coisas desse tipo. Mas não dá para fazer isso sem orquestração, sem software para melhorar a gestão dessa infraestrutura toda. Assim, imagina se toda vez que tivesse um problema, eu tivesse que ir lá pessoalmente apertar um botão para resetar uma central telefônica lá atrás. Quanto tempo, né? Para até você saber que teve um problema, né? Quanto tempo ia saber que parou de funcionar alguma coisa? Então, assim, não dá. Então, assim, você sabe o quanto eu sou entusiasta de OSS e da importância dessa área para uma operadora, quão estratégico eu vejo que é. Assim, então, por isso que até
a alegria também de estar com você aqui, com tanta experiência exatamente nesse setor. Nosso tempo de trabalho junto também fala sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouco aqui para a nossa audiência, da sua vivência mesmo, como você vê a importância dessa área na operadora, do ponto de vista estratégico mesmo, de negócio, para, de certa forma, até viabilizar, né? Porque assim, a gente sabe o quão caro é essa infraestrutura. Qual o número de engenheiros que precisa ter para cuidar desses equipamentos. Como é que o OSS e o BSS contribuem para essa conta fechar, né? A gente vai falar até um pouco mais sobre isso depois, mas traz um pouco da tua visão sobre isso. O mais legal disso, assim, a gente, no passado, a gente tinha, né, as tecnologias muito segregadas, então a gente tinha engenharia com funções muito bem definidas e o TI com funções muito bem definidas. TI muito focado no software, movimento, nas aplicações, nas integrações, e a engenharia muito focada nas soluções turnkey, em fornecedores, em hardware específicos, em software específicos, em sistemas operacionais muito voltados até ou customizados para a engenharia, né, muito focado em Linux, em Unix. E isso foi acabando com o tempo e as duas áreas foram se fundindo, foram acontecendo como se fosse uma única área, né? Então, você veio com a virtualização, né, permitiu você conseguir simular e criar uma infraestrutura, né, compartilhar uma infraestrutura física online. Então, hoje em dia, você tem software que consegue fazer esse tipo de gestão, criação de toda uma infraestrutura física de forma em tempo real, né? E por outro lado também a própria indústria de computadores conseguiu permitir criar hardwares que permitisse também instalar soluções de telecom, né, com alto poder computacional, que antigamente dependia de um mainframe, de uma infraestrutura muito mais cara e tal. Então, a união das duas coisas, você vê até nos próprios fóruns, né, que já falam, né, de TI e engenharia juntos, o BSS junto com o OSS, né, a união das duas coisas permitiu hoje a gente ter, né, um OSS e um BSS, um OSS tanto no TI, um OSS na engenharia, e todos trabalhando muito juntas ali, coesas, para se entregar o resultado para a operadora, né. E o OSS e o BSS têm um papel fundamental nisso, porque quando você olha a indústria de telecom, com toda essa tecnologia que veio a reboque, né, você conseguir gerenciar a tua rede, você tem duas formas, você pode ser ativo ou você pode ser reativo. O reativo é quando o cliente reclama. Infelizmente, esse é o pior cenário do mundo. Deixar que o cliente descubra a falha e suba pelos canais de atendimento uma reclamação, né? E a forma ativa é muito mais você, em tempo real, saber que um equipamento de rede está falhando, está com baixa performance, vai falhar, né? Então você vai acompanhar toda aquela trajetória da rede para entender todos os pontos de gargalo, eventualmente já fazer uma expansão antecipada, eventualmente até buscar caminhos para contornar o problema. Então o OSS ele tem essa função de apoio ao negócio, né? Tanto para engenharia, tanto na função de redução de capex, porque também se prover as ferramentas que a engenharia vai utilizar para poder fazer o crescimento da rede, né? Então toda a parte de performance, parte de análise da rede é o OSS que provê via gerência das ferramentas, né? Como também vai permitir que exponha toda a rede via TI, via um BSS robusto, para que você possa utilizar isso para fazer conectividade, fazer integrações, permitir que seja exposto nos canais oficiais da companhia as informações da rede, relevantes para os usuários. Então o OSS e o BSS eles se complementam e hoje tem falado muito em áreas muito mais coesas. Eventualmente as Big Telco ainda mantêm algumas áreas divididas, algumas já até estão juntando isso, a engenharia e TI já estão juntando também, né? Então isso é muito legal porque é uma área muito cross, né? E aí voltando para o tema do financeiro, né? Assim, investimento hoje em telecom ele é altíssimo, o ticket médio do cliente ele é baixo, né? Você está falando de um ticket na móvel na casa dos R$50, R$40 e na banda larga na casa dos R$100, né? Com uma alta taxa de impostação também, né? Então assim, o que acontece muitas vezes é que tem que se buscar alternativas, caminhos para se viabilizar esse negócio com menos custos, né? E esse negócio com menos custo é o quê? O compartilhamento da infraestrutura, né? A gente vê até algumas empresas como a Amazon, né? Que nativamente é uma empresa que vendia produtos pela internet, mas criou uma big estrutura computacional e que hoje compartilha isso, né? Umas soluções de nuvem, poder computacional em nuvem, para que outras pessoas possam utilizar
quando a Amazon não está utilizando, ou até mesmo isso virou um negócio da Amazon, né? Junto a vários outros. O negócio mais lucrativo deles, inclusive. Né? Excelente, né? E você poder imaginar que você tem uma infraestrutura, que você pode alocar a qualquer momento, a qualquer hora, sem ter um investimento inicial, né? Você só paga o que você usar, é super atrativo para o mercado, né, cara? Sem dúvida. Isso é muito legal. Não, muito bom, muito bom. Assim, eu acho que para todo mundo, assim, o usuário final que talvez esteja nos ouvindo, ou mesmo quem da indústria, assim, a pressão na indústria é muito forte, principalmente por causa acho que os OTTs, né, os aplicativos que de fato o usuário final ele não está muito preocupado cada vez mais com conectividade. Né? Ele quer saber se o WhatsApp dele está funcionando, ele quer saber se o Netflix está passando, ele quer saber se ele conseguiu pedir a comida no iFood, né? Toda essa transformação digital não acontece sem conectividade. Mais uma coisa que acabou acontecendo recentemente, acho que foi a pandemia. Acho que a pandemia meio que lembrou todo mundo da importância da conectividade. Assim. E eu acho que isso, de certa forma, pode acabar voltando a ficar esquecido, mas eu acho que a gente está numa área, essa área de OSS, BSS que você milita, né, que eu milito também, tem um papel fundamental em manter essa indústria competitiva, eu diria. Né? Assim, e você já falou um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco. Assim, e tem um agravante, né? Assim, você abre um chamado, o Google, ele sabe da sua vida inteira, que é o OTT. Sabe. Então, antes de você reclamar, como você bem colocou, praticamente ele já está te resolvendo alguma coisa. Você vai falar com o Nubank da vida, você vai falar com o iFood, a forma como ele te atende, a quantidade de informação que ele tem, que ele processa e a capacidade dele de te responder rápido é muito grande. Né? Como eu coloquei antes, na indústria de telecom, o pessoal acha, não, é lento e tal, mas não tem noção, assim, não dá para você chegar numa torre e trocar ela em minutos. O lead time às vezes são meses para você resolver um problema físico desse. Mas ainda assim a pressão de mercado é para que a operadora ela tenha um nível de atendimento, uma experiência do usuário cada vez melhor. Eu diria assim que se assemelhe a essa seamless experience que você consegue ter em alguns aplicativos. Assim, na minha opinião, por isso que eu falo que eu sou um advogado, um evangelista do OSS e BSS, porque de fato sem essa integração, sem essa programabilidade de rede, essa facilidade que o OSS disponibiliza e expõe para o resto da empresa, não dá para fazer isso. Exatamente. Então, como é que você vê o papel, né, do software da automação na evolução operacional dos grandes provedores de serviço, até dos médios e pequenos que estão nascendo aí, estão ficando cada vez mais relevantes? Esse é um ponto muito legal que você citou aqui, é a dependência, como a conectividade se tornou essencial, né? Inclusive na pandemia se tornou um serviço essencial. Né? Sim, sem dúvida. E eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo um pouquinho antes do Natal, né? Que a minha banda larga parou, simplesmente acabou a conectividade. Sério? Eu tava conversando inclusive com uma pessoa online e aí a banda larga simplesmente parou. Caramba! Crashou, não funcionou, fui lá, rebutei minha ONT, né, similar ao modem, rebutei minha ONT, nada. Bom, falei, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouquinho volta, mas já fiquei encucado, falei, cara, minha família inteira tá sem conectividade. Eu já abri mão, inclusive, da TV, né, os canais em casa, porque eu faço tudo via OTT. Eu também. Eu não tenho. Eu só tenho streaming. Eu só tenho streaming. Netflix, são os canais da Disney, são os canais da HBO e tal. Então, assim, hoje em dia a gente assina os OTTs e o OTT, a gente esquece que ele depende de trás de uma banda larga de qualidade. De qualidade. Exatamente. E aí, eu fiquei sem minha banda larga, então eu liguei para minha operadora. A operadora se perdeu completamente e eu fiquei 20 dias sem internet. 20 dias? 20 dias. Como é que você sobreviveu 20 dias sem internet? E aí que tá, assim, o que eu fiz, né? Eu usei o 5G, né? Olha o 5G aí. foi o que me salvou, né? Que Caramba. A minha casa é atendida pelo 5G, né? E eu utilizei o 5G. Bom, e assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, depois a gente entra um pouquinho no OSS, mas é uma experiência legal. Legal. Né? Que eu usei o 5G, embora o 5G tenha uma
alta capacidade, uma alta banda. Quando você testa lá no speed test, o negócio bate 500, 600 megabits por segundo. Melhor que muita banda larga aí. Muita banda larga. Top. Mas a latência ainda é um tema que ele variava muito. A banda, inclusive, ele variava. Você fazia um teste em uma velocidade, fazia outro teste em outra velocidade. Bom, então, esses 20 dias sobrevivendo, né, sem uma conectividade de qualidade, e aí foi quando eu comecei a olhar um pouquinho, né, o que eu mesmo já falava, que eu mesmo sabia, mas que eu nunca tinha presenciado. O que é qualidade de uma banda larga? Tá? A qualidade de uma banda larga está muito focada na sua latência e em você ter uma previsibilidade. Você não pode estar num vídeo, você não pode estar assistindo Netflix, você não pode estar numa conferência e ela flutuar. Porque se ela flutuar, você vai ter uma perda ali, né? Vai travar o vídeo, você vai perder uma conferência. Então, a qualidade, talvez, da banda larga está mais importante do que simplesmente a conectividade. Tem que ser sem conectividade dúvida. Com qualidade. Boa, né? É verdade. E quando a gente olha esses OTTs que usam tudo isso, eles, é claro, eles têm uma série de algoritmos para buscar entregar o conteúdo mesmo que não tenha qualidade. Sim, sim. Então o Netflix ele faz isso. Quando você não tem qualidade, verdade. Ele baixa, não tem qualidade da banda larga, ele baixa a qualidade do vídeo. Baixa a qualidade do vídeo. Em tempo real, vai doer. Em tempo real. Ele tenta ali te manter a todo custo, mas claro que você percebe, né? Você vê que baixou, você vê que ficou ruim, né? E tudo mais. Bom, isso tudo porque, assim, uma operadora simplesmente não viu que eu tinha um problema por 20 dias. 20 dias. Então eu abri o chamado e eles tinham um problema para corrigir a falha, né? Então mandaram um técnico, não conseguiram corrigir e tal. No final das contas eu troquei, tá, de operadora. Caramba. Então eu troquei recente agora. Eu troquei de operadora. Então o OSS ele tem exatamente essa função, né? O OSS ele permite você entrar na casa do cliente sem precisar um técnico passar pela porta da casa dele. Né? Então você consegue olhar todos os dispositivos dentro da casa do cliente, você consegue os dispositivos, os devices que você instalou lá dentro, claro, né? Os devices vão mostrar os dispositivos que estão lá conectados, os devices, a gente consegue olhar a rede para trás, a rede de acesso, a gente consegue olhar toda a conectividade até a casa do cliente, de forma a garantir que, se por acaso tiver uma falha de rede que gera uma massiva, se por acaso você tiver uma falha específica, pontual no cliente, você deveria já agir proativamente. No caso, a operadora não fez, tá? Mas você deveria agir proativamente. E isso é muito importante. E é um outro ponto que eu queria falar também, uma coisa engraçada também, que essa outra operadora que foi lá instalar a banda larga, né? Ela utiliza a rede neutra, né? E ela foi lá e tava lá a caixa de distribuição, né? Um splitter, né? Com vários conectores lá, várias fibras conectadas. O técnico que foi lá começou a tirar. Ele tirava uma fibra. Eu olhei, quando eu olhei, falei, amigo, não faz isso não. Você está desconectando alguém? Clientes. Ele falou assim, não, mas a gente não tem ninguém nesse prédio. Eu falei, não, você está conectando da outra operadora. Eu falei, não faça isso não. E por um azar incrível, ele desconectou uma amiga minha do prédio. E ele conectou de novo e não funcionou. Não sei se ele quebrou o drop, não sei o que ele fez. Caramba. Mas ele acabou desconectando. É a história da componente física da coisa, né? Física. É difícil. Então, assim, e ela me ligou, né, que o prédio sabia, então ela falou, não, o Ariel tá instalando uma banda larga e tal. Ela pegou e me ligou. E ela falou, olha, eu tava de uma conferência de trabalho. Eita. Não demorou 5 minutos para ela me ligar. Caramba. Nem 5 minutos para ela me ligar. E ela teve que ir pro escritório. Então, voltando à nossa conversa, assim, a banda larga hoje é um serviço tão essencial quanto a luz da tua casa. A gente falou isso no outro episódio. Bem Quando lembrado. falta a luz, você fica perdido. Fala, cara, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer, eu perco muita coisa da própria qualidade de vida. E a banda larga tá nesse nível, né? Nível, e o OSS ele permite, além de permitir reduzir os custos da rede, permite gerenciar aquela rede e automatizar a rede, né? Então você tem todas essas vertentes do OSS junto com o BSS
para garantir que você consiga ter uma rede gerenciada, que você consiga expor para o cliente o problema que ele tem, consiga identificar a falha que o cliente tem. Então, o SS-BSS é um tem essa desafio função. tanto, vamos combinar. Muito. Tá certo, é o que a gente está falando. Assim, a gente tem que, de certa forma, né, a indústria tem que se reinventar nesse sentido. Uma estatística que eu gosto sempre de falar, assim, o data center, a média, assim, é um engenheiro para 10 mil máquinas, 10 mil elementos. A média da indústria de telecomunicações é um engenheiro de operação a cada 100 elementos. Então, quer dizer, você poder ter um SS estratégico, como a gente está sonhando aqui, a gente sabe que isso está se trabalhando para isso, e tem vários, digamos assim, obstáculos a serem vencidos para chegar nesse nível, conseguir chegar nisso. Mas assim, as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo, a gente está com 5G operacional, como você bem colocou, já está até usando. Mas assim, é uma pergunta que eu acho que a gente vai fazer aqui muitas vezes no telecast. Acho que a operadora precisa se reinventar em vários aspectos, mas um deles é pensar, essa parte operacional é muito importante. 5G, investir em 5G para cobrir um país inteiro é um investimento e tanto. Principalmente que tem que aumentar a densidade, né? Porque a frequência é maior, a onda é menor. Imagina, você tem que vai o mais de perto. antena vai ser maior. Com toda certeza. O core tem que crescer, a capacidade disponível no core vai ter que crescer pra caramba. E você tem que continuar, ou seja, o número de elementos de rede vai explodir. Não é só explodir só por causa do acesso, vai explodir pelo core, também vai crescer. Tudo bem, temos equipamentos cada vez com uma capacidade, assim, talvez não sei nem se a gente imaginava que ia chegar nisso, pelo menos eu quando eu comecei, eu trabalhava com 3600. Digital, era um negócio. Também. Eu tava conversando agora com o pessoal da Cisco lá, um equipamento de WDM, cada lambda 800 GB de banda. Uau. Cada lambda. Então realmente, então, assim, a gente precisa disso no 5G. Mas como é que você faz isso? Como é que você paga essa conta? Como é que essa conta vai fechar? Se você olhar os estudos, né, assim, se você fizer uma pesquisa, nem precisa olhar estudos, você perguntar, você paga mais para ter 5G? Qual é a estratégia em geral? Não. O pessoal está indo para o 5G porque é uma tendência, porque as aplicações estão pedindo, porque o mercado pede. Mas em geral não vai se ter um incremento muito grande de receita, como você colocou nos tickets que a gente está falando aí. Um ou outro serviço vai ter essa informação, mas no geral o ticket é esse. Qual é o caminho? Como é que essa conta fecha? Qual é o que a indústria tem que pensar para conseguir fazer esse investimento se pagar? Acho que é uma pergunta e tanto. Eu sei que eu estou complicando a tua vida, mas assim, acho que é legal a gente discutir, a gente se perguntar sobre isso. Acho que essa é a ideia daqui também. E é legal porque assim, a gente viu isso no 3G, no 4G e agora no 5G. Sim. O investimento massivo que é feito e o ticket que vem diminuindo. O ARPU vem diminuindo ao longo do tempo. Quando a gente pensa lá atrás na Telerge, meu pai, quando comprou um telefone fixo, ele ganhou ações da empresa junto. Né? Então, que era muito caro ganhar, você virava sócio da empresa, né? De tão caro que era. E hoje em dia, claro, se popularizou com a privatização. Sim, né? E isso veio evoluindo. Hoje em dia, eu lembro que lá em 2004, né, eu fui numa operadora, participei de um processo de seleção, né, de uma operadora, e aí o entrevistador me perguntou assim, olha, qual a dúvida de vocês e tal? E eu fiz uma pergunta exatamente nessa linha, assim, por que o minuto custa R$1,30? Por que é tão caro um minuto? Já foi R$1,30 o minuto. E aí você pensa assim, R$1,30 um minuto, não tinha bônus, né? Então lá atrás você pagava muito mais, e esse valor hoje em dia, voz, você não paga mais, voz é limitada. Né? Hoje em dia você contrata uma franquia de banda larga que também é uma franquia de móvel, né, de grande, né, que é uma franquia que te atende o mês todo com uso também praticamente limitado. Né? Sem dúvida. Então, assim, o tempo veio passando, o ticket não aumentou, os investimentos continuaram, né, e o 5G ele vem a reboque com uma tecnologia nova que, primeiro, traz uma banda maior, muito melhor,
existe um objetivo grande de reduzir a latência. É claro, tem muitos trabalhos a serem feitos para reduzir a latência. Tem muita aplicação que depende disso. Que depende de IoT, para você conectar o dispositivo, você depende de uma baixa latência. Sem dúvida. Então, o 5G acaba trazendo isso para a mesa, né, de um investimento massivo, numa frequência alta, com a necessidade de adensar as antenas e como reduz o custo. Né? Então, o que tem acontecido, claro, é compartilhar investimentos. Né? Então você pensa que a banda larga, né, que é óbvio, tá lá uma antena lá em cima, mas tem toda a fibra chegando naquela antena para dar conectividade. Não adianta só botar um monte de antena. Ela não é uma antena que se fala com outra antena, é uma fibra que tem por baixo. Né? Então o que tem acontecido essa fibra que chega até aquela antena é uma fibra compartilhada eventualmente com uma rede neutra que vai prover aquela fibra. Boa. E aí você vai fazer, claro, o teu site ali, né, de acesso móvel. Né? Em adição a isso, tem também outros cenários, por exemplo, o FWA, o Fiber Wireless Access. Isso a gente fala há muito tempo e nunca virou uma realidade pela dificuldade de se entregar o FWA. Você enfrenta o problema da última milha com o FWA. Exatamente. Então, assim, o FWA com o 5G, ele agora vai conseguir ter a capacidade de entregar uma qualidade para o cliente que ele precisa para se falar que pode ter uma banda larga, né, em cima da móvel. Claro, não vai ser o nível da banda larga em cima de uma fibra, né, até porque pela própria tecnologia, mas é uma banda larga muito boa em relação ao que se pode oferecer hoje dentro de zonas que tem dificuldade de se entregar um cabeado. Né? Sim. Então hoje em dia você tem poucos municípios sendo com FWA, né? Embora a conectividade no Brasil aumentou muito. Tá? Com a pandemia, você teve um incremento muito grande da conectividade no Brasil. Hoje, 90% dos lares são conectados. 90% é um número. Sim, você vê. Você vai comparar isso, você pode comparar até com outros serviços essenciais, você vai ver que vai estar muito próximo. Né? Próximo, é verdade. Então, talvez até maior. Ou até maior. Não sei nem se não está maior que o esgoto, talvez. Não sei. Exatamente. Então, assim, acabou de ter, né, um marco regulatório, não sei como está isso, mas provavelmente está. E uma coisa legal, você acredita que no último estudo do governo, na pesquisa 2021, ele constatou que as pessoas hoje utilizam mais o tráfego de dados para fazer voz do que a própria voz, né, como tinha nativamente. Né? Então hoje 96% das pessoas dizem que utilizam, por exemplo, os OTTs para fazer voz. 96%. 96%. É um surpreendente, realmente. Surpreendente. Isso é uma pesquisa de 2021. Você pode imaginar, né, que é isso, mas constatar isso efetivamente é muito legal ver. Né? Exatamente. Então, como as Big Telco, as empresas que provêm aí as antenas e a conectividade via interface aérea, vão conseguir viabilizar o 5G? Na minha visão, de fato, vai ter um investimento caro, que não tem muito o que fazer, como teve no 3G, no 4G, mas hoje em dia tem o advento da rede neutra, que claro que vai contribuir para compartilhar esse custo, e as Big Telco com certeza vão usar isso, já estão usando e vão continuar usando para entregar com um custo menor. Muito legal. Eu queria até aprofundar um pouquinho nessa questão da rede neutra. Acho que rede neutra é um tópico super hot aqui da indústria. Cabe até um episódio. A gente podia combinar um episódio, né, com mais pessoas para a gente só falar de rede neutra, porque acho que é um tópico muito riquíssimo. Bom. Mas só para a gente trazer um pouquinho mais, aproveitar a tua experiência. Fala um pouquinho mais, assim, você já deu um gostinho, mas como que você vê, né? Para mim é essencial, mas para quem está nos ouvindo, como que a rede neutra, né? Como é que ela vai viabilizar essa conectividade? Como é que você enxerga esse modelo e o que é que você viu, né, já com a tua experiência, isso funcionar na prática? Eu acho que assim, quando a gente vê, né, todas as grandes operadoras, né, fazer o spin-off e criarem as suas redes neutras. São quantas já? 4? A Vital, 3? A FiBrasil, a IHS. IHS, né? Vital, FiBrasil. Bom. Ainda tem as que nasceram claro, ali, que já eram. A Mercatal, que já era. Já é mais ou menos isso, só não então, tinha do termo. Quando eles começam a investir, é porque de fato assim, existe uma necessidade, né? Quando você olha, por exemplo, o mercado, como ele acontecia, por exemplo, no Nordeste, né? O Nordeste você tinha
as grandes operadoras, perdendo para as pequenas operadoras, Sim. né, em que ele fazia ali o acesso, né? Então você vê a necessidade de você ter uma infraestrutura básica, né, de telecom, que eventualmente uma pequena, uma média não vai conseguir fazer, um backbone, Sim. né? Então ela depende dessa infraestrutura, o tema da antena que a gente acabou de citar. Então tem um conjunto de necessidades do mercado para reduzir custo e viabilizar o negócio. Sim, né? sim. Então a rede neutra ela surge com essa visão, né, de você conseguir compartilhar a sua rede, né? E é muito caro. Se você for pensar assim, você tem que fazer um backbone para conectar o Brasil todo com links para fora do país. Assim, é muito caro. Uma empresa que quer surgir no mercado não consegue surgir se ela não utilizar essa infraestrutura de outro, entendeu? Sim, então, sim. E tem muita infraestrutura ociosa também. Exatamente. Muita infraestrutura ociosa que não é usada no limite que é possível. E esse é um ponto super legal do ocioso, porque o compartilhamento ele surge por isso. Sim, sim. Né? Na hora que você passa uma fibra para um cliente de uma rua, é verdade. Você fibrou a rua. Se for um prédio, você fibrou o prédio. Caramba. Você botou um splitter lá dentro dos andares para prover para um cliente. Né? E se aquela empresa que fez todo esse investimento não conseguir outros clientes, ela fica com aquele investimento de CAPEX inicial gigante. Exatamente. Né? Com uma dificuldade maior para rentabilizar. É verdade. Então, a rede neutra ela vem, eu acho que com o objetivo de universalizar, né, o acesso à internet. Seja ela via interface aérea, seja via cabo, distribuir de fato, a gente sai um pouquinho da visão da operadora com uma Big Telco e entrega para todo mundo, né, que quer prover um serviço para aquele cliente, né, de qualidade, porque ele vai ter ali eventualmente uma rede neutra de qualidade para poder se ancorar e entregar o serviço dele. Muito legal. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que eu acho que esse papel hoje da rede neutra é uma evolução que a gente está tendo no Brasil, que em pouco tempo a gente já está vendo né, melhorias, né? Em pouco tempo a gente vai ver muito mais. No meu caso específico que eu citei aqui da minha banda larga, eu saí de uma empresa, de um operador, fui para outra operadora, né, utilizando a mesma rede de acesso. Caramba! Porque as duas compartilham a mesma rede de acesso. Olha que engraçado. Que interessante. Então toda aquela minha experiência que eu já tinha com essa rede de acesso, ela foi mantida. O que mudou foi o quê? O BSS. A rigor foi isso. O CRM, a empresa que vai me atender, como eu vou ser atendido e tal. Que é o que a gente falou antes. Quer dizer, a imposição do mercado por um atendimento importante. Exatamente. E aí, talvez, essa que é a discussão, né, de rede neutra, é assim, se gastou tanta energia para montar essa parte física, esse capex enorme, implantar ele, que acabava ficando ali a operadora meio em função disso e não conseguia tempo nem energia para cuidar do bom atendimento ao cliente, que é exatamente o que você falou. Você vê uma outra empresa usando o mesmo capex que está ali compartilhado, está conseguindo te dar um atendimento melhor. Realmente, acho que é uma mudança de modelo super importante para a indústria. Com toda certeza. Legal. A gente viu até isso um tempo atrás, né, quando a Porto Seguro decidiu fazer alguns telefones móveis, né, alguns serviços móveis. O MVNO que ela implantou. Né? Exatamente. Então, a gente viu isso porque a Porto Seguro sempre foi uma empresa que buscou, né, um atendimento de qualidade para os seus clientes. Sim. Né, e quando ele entrou no ramo móvel com o MVNO, foi muito nessa linha, né? As pessoas que queriam um atendimento de qualidade, mesmo sabendo que por trás seria uma antena de uma Big Telco. Exatamente. Né? Mas, na verdade, ele queria um atendimento melhor, né? Melhor, sem dúvida. Uma pena não ter tão logrado tanto isso. Esse é outro assunto que cabe também uma conversa muito boa, né? Os MVNOs no Brasil. Acho que é um outro tópico super interessante para a gente trazer para cá. Aí eu gosto de encerrar aqui o nosso papo, já caminhando para encerrar, da gente trazer aqui, né, alguns, assim, como eu tenho falado, telecom é essa indústria em que, por mais que a gente trabalhe na área do software, da parte mais leve ali, mas que a gente não consegue tocar, tem uma componente física muito importante. Então, quase todo projeto que a gente se envolve, em geral, pode estar associado a essa... tem uma preocupação muito grande com a parte ali física e real por trás dessa infraestrutura. E eu, pelo menos na minha história, já passei por vários casos interessantes e engraçados, eu diria até
inusitados, talvez fosse a palavra, nessa indústria. A gente sempre pede aqui que o convidado possa trazer alguma dessas histórias, porque, assim, eu particularmente adoro contar história, né, e ouvir histórias. Acho que é também uma das ideias disso aqui. E eu queria tentar abrir esse espaço, você contar aí um pouquinho para a audiência alguma coisa inusitada que já aconteceu nessa indústria que tem essa característica aí, apesar de ser de tecnologia. Olha, é muito engraçado porque, assim, às vezes a gente esquece do poder que o OSS e o BSS têm sobre a rede. Porque verdade. É ele que controla a rede, né? Sim, Muitas vezes você pega um equipamento de OSS e BSS e se você der um comando, se você fizer alguma ação ali indevida, você para a rede. Você pode parar a rede, inclusive numa região, ou de forma global, porque se tiver um único equipamento que atende a Brasil, né, você pode parar a rede como um todo. Né? E tem uma história legal que é assim, a gente tinha uma solução, né, que fazia tarifação de pré-pago. Né? Tarifação de pré-pago, a galera da Telecom vai conhecer bem, mas é sempre que o cliente faz uma chamada, né, ele faz toda a parte de controle e gestão. Né? Então, tanto prover serviço, né, quanto também controla para garantir que ao final da chamada você vai ser cobrado pelo valor que você falou de fato, né? Sim. Conforme regra da Anatel, da Móvel, SMP. Bom, e aí lá dentro tem um conjunto de configurações, né, que são feitas, né, para garantir isso, tanto configurações de tipo de chamada, quanto você paga por minuto. Bom, o fornecedor falou, olha, essa configuração aqui no máximo, você pode ter 20 megabytes, que a gente está falando de na época, um pendrive hoje, é nada, zero, 20 megabytes é um arquivo de tabelas de configuração. Configuração de rede, de tarifação. Nossa! E aí, a gente já estava ali muito próximo dos 20 megabytes, a gente conseguia ver o tamanho das tabelas. Caramba! E aí, a gente falou, cara, a gente vai ter que fazer uma otimização, porque a gente já está muito próximo, vai ter que colocar novas origens, novos destinos aqui e tal. Bom, e aí eu saí para almoçar e ficaram 2 especialistas, não vou citar nomes, ficaram 2 especialistas. Tô brincando. 2 especialistas. Nomes, eu quero nomes, brincadeira. E aí eles falaram assim, vamos testar? Vamos ver se é verdade. Esses caras estão mentindo pra gente. Não é 20 megabytes nem a pau esse negócio, muito pouco. Eles foram lá, eram várias tabelas de configuração, né? Sim. Vamos pegar essa tabela aqui e vamos salvar ela. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. E aí começou. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Quando chegou, sei lá qual o número da tabela 5, 6. Deu um erro de salvamento. Aí, cara, eu acho que são 20 megas mesmo. Não é próximo disso. 20 megas mesmo. Bom, tá bom, vamos almoçar. Os 2 deu um erro de salvar. Tá bem, saíram para almoçar. Foram almoçar. Foram almoçar. Quando voltam ao escritório, tá lá o diretor de operação, o diretor de engenharia juntos. Eita! Porque tinham derrubado uma rede. Basicamente tinham, eu não lembro se eram 3 ou 4 regiões que eram divididos os sistemas. Aquela região inteira teve problema de conectividade, as chamadas começaram a ficar lentas. Estamos falando do Brasil, né? Brasil? Não, Brasil. Estou falando assim, Nordeste inteiro. Nordeste, entendeu? Nesse nível. E aí começou a ficar lento, o equipamento parou de performar, começou a dropar a chamada, começou a perder chamadas de cliente, pré-pago móvel, e aquilo ali começou a crescer, e aí o equipamento caiu, acionou a redundância dele, que também caiu, né? Porque a minha configuração também caiu. E aí foram olhar o que fizeram, olharam os logs, o que fizeram recentemente. E aí descobriram que tinham salvo essas tabelas de configuração e que, de fato, o fornecedor estava certo que não cabia, né, mais do que os 20 ou 20 e poucos megas que estavam ali. Nossa. E aí você vê o poder, né, do OSS, do BSS, né, na rede, né, em que de fato, assim, o controle da rede ele é feito pelo. Eu falo muito que o OSS e o BSS é a vitrine da loja, né? Quase sistema operacional, né? Digamos assim. O sistema operacional da operadora. Se você não tratar bem, se você não olhar, você tem que estar sempre verificando, você tem que ter toda uma solução proativa, né? Que consiga olhar e consiga. Se você não fizer isso, você
pode ter um problema na sua rede como um todo, né? De tão importante que é o OSS e o BSS. Pô, que legal. Imagino que foi um desespero para resolver isso. Muito bom, muito bom. Tá certo, você quer dar uma despedida da nossa audiência, contar e encerrar. Eu agradeço de novo aí a presença. Foi muito bom falar um pouquinho aí como você bem falou, meu crachá. OSS, BSS. E não só isso, né? Os anos que você tem aí prestando serviço, verdade, e trabalhando, e entregando soluções muito boas para as operadoras, né? Então, assim, você é uma pessoa importante aí no OSS e no BSS. A nível Brasil. Obrigado. Prazer estar com você aqui de novo. Para a audiência, eu quero agradecer aí, antes do Ariel falar, por mais esse episódio com vocês. Como eu disse no início, se vocês tiverem sugestões ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade para falar aqui nos comentários ou entrar em contato diretamente, que a ideia, como eu falei, é discutir a indústria aqui. Então, comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Ariel, mais uma vez, obrigado. E se quiser se despedir, a palavra está com você. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Eu acho que tem pouco material, pouco conteúdo hoje na internet falando do nosso ramo, né, de telecom, e especificamente da área de OSS e BSS. Você vê muito pouco disso na rede. Então, é muito legal você ter essa iniciativa, né, de trazer esse conteúdo, trazer pessoas para a gente poder discutir, poder mostrar para as pessoas, para a audiência, né, o que é isso. Sim, né? sem dúvida. E segundo, agradecer a audiência, as pessoas que vão ver, botam os comentários, botam as perguntas, eu vou ver lá as perguntas, e se eu, claro, tendo conhecimento e poder ajudar, poder responder, com certeza eu vou fazer, tá? E espero que os próximos podcasts você continue e traga também gente. Com certeza. E claro, se quiser me chamar de novo, eu estou aqui. Pô, sempre. Que ótimo. Vamos, com certeza. Pelo menos 2 assuntos legais pra gente fazer uma mesa maior e discutir, com certeza a gente vai fazer. A ideia é essa, e a gente, se tudo der certo, vamos continuar trazendo mais conteúdo para essa indústria que, como tenho falado, sempre sou um grande entusiasta e espero contribuir para que seja um pouquinho aí para a evolução dela. Muito bom, muito bom. Valeu, Ariel. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.